Bom dia, Opa, tudo bem? Eliseu, é isso? Eliezer. Eliezer, tudo bem, Eliezer? Como é que você tá? Tudo ótimo, tudo bem. Muito frio Maravilha. aqui, mas tudo bem. Você tá onde? Falando da Tô em onde? Portugal. Portugal? Portugal é frio essa época do ano, né? E esses dias tem estado bem frio mesmo. Os últimos 2 dias tem sido gelado. Legal. E você tá falando de que cidade aí de Portugal? Eu estou no Algarve, aqui no sul de Portugal. Algarve, sul de Portugal, É, né? mais precisamente em Quarteira. Tá, e aí é a região bonita, né? O Algarve tem uma região bacana, Sim. né? E é um pouco mais quente, porque você está no sul, né? Imagina o norte, né? Meu filho está subindo lá para cima hoje. A previsão lá estava -1 ontem. A gente tem um aluno que é do Porto, né? A gente tem vários alunos em Portugal, né? É interessante isso. E, enfim, né? Eu já conheci Portugal no inverno, eu sei como é. Já Bem, perambulei por aí. mas a minha pergunta é a seguinte: talvez seja essa dificuldade maior de quem está tentando criar um podcast. Em relação ao tema, Tá. às vezes a gente tem familiaridade com um tema, mas às vezes fica naquela indecisão. Será que é interessante falar? Será que não é interessante falar? Será que eu posso segmentar ainda mais esse tema? Entendi. Então, assim, ó, quando a gente pensa num tema, qual que é o tema que você está pensando em falar? Olha, tem algumas vertentes. Tem a parte espiritual, tem a parte de TI, tem a parte emocional. Então, são muitas coisas que eu tenho conhecimento, mas chega o momento de executar, você ainda fico na dúvida. Qual a melhor a seguir? Por qual Tem alguma começar? dica? Eu Mesmo. sei. Por qual começar? Porque e a gente gosta de muitas coisas, né? E a gente tem muitos conhecimentos, e muitas vezes a gente fica em dúvida mesmo, né? Então, assim, o que que eu posso dizer? Eu começaria por aquele tema que eu falaria sobre ele por vários anos da minha vida e não me cansaria de falar sobre isso, sabe? Tem que ser aquele tema. Por que que eu começaria por esse tema? Tem que ser aquele tema que seja realmente um assunto que você fale, esse tema eu poderia falar sobre ele até o final da minha vida, assim. E eu não digo nem por quantidade de conteúdo, mas por gosto do tempo, por gosto do assunto. É aquele assunto que quando alguém fala, vamos falar sobre isso, você, putz, gosta de conversar sobre isso, né? E eu digo que eu escolheria esse tema porque aí você vai ter mais resiliência para continuar produzindo os episódios. Porque sempre vai chegar um momento que a gente vai ter que vai ter aquele dia que a gente tá meio de saco cheio, que você vai falar, poxa, hoje eu não queria gravar, eu não queria fazer episódio. Então, se você tá com um assunto que já não é muito 100%, e que você talvez tenha que falar, esse assunto não é o que eu adoro, mas é um assunto que talvez dê mais dinheiro. Se esse foi o raciocínio, né? Talvez você tenha dificuldade de levar ele adiante. Então, por isso que eu escolheria um tema que eu falaria sem ter nenhuma... sem ficar cansado. É aquele assunto que eu gostaria de falar sempre, né? Então, eu começaria por aí. Escolheria esse tema. Não Eu sei estava se... assistindo a parte que é gratuita, e nela eu estava vendo a questão da capa do sim. podcast. Que pode ter a capa, ou a imagem do episódio e a parte do podcast também. A gente já sai de um tema, já vai para outro, mas assim a gente vai compartilhando as informações. No Tá. Anchor, dá para fazer isso? Então, deixa eu entender direitinho a sua pergunta. Você estava vendo aquela parte da capa, né? Sim. A capa do podcast e a capa do episódio. Dá para ser Tem como diferente. você? Dá para ser diferente. Porque você pode...
É isso a pergunta, né? Sim, sim. Porque você, quando configura o podcast lá no Anchor, você sobe uma... eu estou ouvindo o meu áudio com eco. Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui, só um minutinho. Ok. Deixa eu ver, melhorou aí? Olha que engraçado, tá dando eco. O pessoal também está ouvindo um eco. Daqui também? Ah, ok. Já coloca aqui. Acho que era o volume aí. Se você puder baixar o volume um pouco. Opa! Pronto, acho que agora melhora. Agora acho que vai ficar bom. Agora melhorou. Muito bom. Então no Anchor, como é que funciona? Qualquer hospedagem para podcast, tá? Você sobe uma imagem que vai ser a representação do seu podcast e você pode subir imagem específica para o episódio. Se você não subir uma imagem para aquele episódio, o Anchor automaticamente usa no episódio a mesma imagem geral. Basicamente assim. Ah, legal. E geralmente, por que as pessoas usam uma imagem específica do episódio? Porque de repente pode fazer uma arte diferente, com o nome do episódio, com a foto, se conversou com alguém, alguma coisa, né? Então fica mais personalizado. Então dá para fazer isso sim. Outra questão, tranquilo. No caso, eu faço site, para mim é tranquilo. Até que ponto um site é interessante para podcast ou não? Eu acho muito interessante para um podcast, porque vamos supor que uma pessoa escuta o seu podcast e lá no seu podcast isso já aconteceu comigo, tá? Você fala várias coisas, apesar de que quando você publica um episódio de um podcast, você consegue, lá na plataforma de hospedagem, tem ali que a gente chama de show notes, que é uma área onde você consegue escrever como se fosse um blog, né? Mas você escreve informações daquele episódio. Então, no celular, quando você clica lá no Spotify, na Apple, qualquer lugar, você vai ver o episódio e vai ver uma descrição. Legal. E isso aí já ajuda o ouvinte, por exemplo, se ele quer saber do que é o episódio, ou tem algum link que você falou no episódio, encontrar esse link ali, porque quando você está ouvindo, você não consegue anotar as coisas, né? Então você tem que ter algum lugar para ler, às vezes para pegar a informação. E o site, para mim, funciona como esse complemento também. Porque você pode convidar as pessoas, olha, para conhecer mais o meu trabalho e todos os outros episódios, visite o site. E no site, por exemplo, você que conhece, você usa o WordPress, né? O WordPress a minha área é TI, então, se tiver a gente faz. É bem simples, né? Porque você pega lá no Anchor, ele tem um código HTML que eles dão de cada episódio, que você consegue colar um player, que ele fica embedado dentro do seu... Você pode fazer um post, como se fosse um post de blog, escrever um resumo do que foi aquele episódio e ainda assim pegar o código HTML daquele episódio e embedar na sua página, naquele post, porque aí a pessoa que estiver navegando na internet não só consegue ler o que é um resumo dos pontos principais do episódio, como se ela clicar no playerzinho que fica lá, ela vai poder ouvir o seu episódio do computador dela. Então eu acho que é muito interessante. Obrigado. Então, para finalizar, mais uma pergunta. O futuro do podcast. O que você já está há bom tempo já trabalhando com isso? O que você projeta para a curto, médio e longo prazo, assim, pela sua experiência, pelo que você já percebeu, o que vai ser daqui para frente? Então, o que a gente percebe é que o podcast, há uma questão de, vamos dizer assim, uns 5 anos, ele vem crescendo sempre, né? O número de downloads vem crescendo sempre. E por que isso tem acontecido? Porque, apesar do podcast já existir desde 2005,
Já existe podcast desde 2005. Só que em 2005, quem tinha um smartphone? Nem tinha smartphone, né? Então, para você escutar podcast naquela época, você tinha que ter um iPod. Foi o primeiro dispositivo. Lembra do iPod? Sim, sim. Que era da Apple. E foi o primeiro. Por isso que o podcast chama pod, porque veio da palavra iPod. Eles pegaram o pod do iPod e uniram com um broadcast. Broadcast é transmissão. Então chamaram de podcast, porque o pessoal e os mais nerds da época faziam essas gravações de áudio pela internet, conseguiam transmitir através de um feed de RSS, e aí os mais nerds falaram, eu quero ouvir no meu iPod, porque assim eu posso escutar em qualquer lugar. E assim começou o negócio do podcast. Só que, concorda que era poucas pessoas que podiam fazer isso, né? Então o podcast começou a crescer há 5 anos por causa que todo mundo tem um smartphone na mão. E antes, ouvir um podcast num computador não é a mesma coisa que ouvir num celular, porque no celular você pode ouvir enquanto você está fazendo outras coisas. Você não precisa ficar parado, né? Imagina, você está com o seu notebook ou seu desktop ouvindo um podcast, você tem que ficar ali parado. Com o celular, com a mobilidade, você escuta de qualquer lugar. Então, por isso que o podcast começou a fazer mais sucesso agora, porque as pessoas têm o smartphone. E do smartphone é muito prático escutar um podcast. E assim, o que eu vejo no futuro, e não sou eu que vejo, né? O que eu vejo as pessoas falando, principalmente fora do Brasil, é que a gente está entrando numa era que é a era do Audio First Experience. Ou seja, a experiência do áudio em primeiro lugar como experiência. E a gente está percebendo isso por causa das assistentes virtuais. Por exemplo, você já ouviu falar da Alexa, da Siri, Sim. e dessas assistentes, né? Eu não sei, você conversa com alguma coisa dessas assim? Já fez alguma experiência? Já sim. Com qual você já fez? Com a do Google e com a Siri. Exatamente. Então, Google e Siri. Então a gente fala e eles estão ficando mais inteligentes, não estão? Começando a ficar mais inteligente. Então, o que está acontecendo? Eu, por exemplo, hoje, se eu falo com a Siri ou com a Alexa e peço para tocar o podcast Vida nos Trilhos, ele toca. Ela vai lá e reproduz. Ela consegue encontrar. E consegue escolher episódio também? Eu não consegui ainda escolher episódio. Já tentei, não deu certo. Mas é uma questão de tempo para começar a conseguir. Mesmo porque, você veja, hoje, quando a gente digita uma coisa no Google, lá no Google, eu falo assim, como fazer um podcast? Ele vai buscar um monte de site que tem informação, ou vídeo que tem essa informação de como fazer um podcast. Ou se eu quero falar como fazer um bolo de cenoura, ele vai lá e busca na internet. Então, agora esses algoritmos eles estão ficando mais espertos, eles vão encontrar conteúdo dentro de um podcast. Então, se eu criei um podcast no qual eu explico como fazer um bolo de cenoura, por exemplo, pode ser que eu falando com a Siri, Siri, é o seguinte, eu quero saber como é que faz um bolo de cenoura. Aí a Siri vai chegar para mim e falar, por sinal, tem um podcast de um sujeito aqui que ele ensina a fazer um bolo de cenoura. Você quer ouvir? Por quê? Porque esses mecanismos de busca vão começar a buscar dentro do podcast as palavras que foram ditas e identificar o que está lá. Serão mais detalhadas, né? Vai ser mais detalhado. A gente vê, né? A gente grava um vídeo no YouTube, já sai a legenda automática, né? Você já viu isso, né? Sim, a gente grava, sim. porque eles estão conseguindo entender o que a gente fala. Então imagine que, por isso que eu digo, e não sou, como eu disse, não sou eu que digo, né? É a tendência que diz que a gente vai ter a experiência em áudio em primeiro lugar. Hoje a gente pega, acorda de manhã e olha para o celular, né? A gente olha para o celular. Mas daqui a pouco você vai acordar de manhã, você vai falar, Siri, quais são as notícias do dia? E ela já vai falar. Tem um compromisso hoje, Siri? E a coisa vai ficar mais... O fluxo da conversa vai ficar mais natural.
E eu acho que isso em questão de 5 anos já vai estar bem avançado. E aí a gente vai interagir com os equipamentos primeiro por voz, para depois olhar para eles, para ver alguma imagem ou outra. Porque é muito cômodo, né? Às vezes eu estou aqui, eu tenho uma Alexa ali, às vezes eu peço para ela, toca uma música. Eu não preciso fazer nada, eu só digo de longe. E onde que entra o podcast nesse contexto, né? Foi uma resposta meio longa essa, né? Mas onde ele entra nesse contexto? Ele entra no contexto de que ele é um produto em áudio. E vai estar muito conectado com essa possibilidade de ser encontrado conteúdo de voz, né? Então, eu preciso do passo a passo para fazer alguma coisa, Siri. Aí, tem um podcast que tem esse passo a passo. E eu digo mais, os podcasters vão começar a criar conteúdo específico para ser consumido em áudio. É que nem você vai hoje em dia num blog, né? Você vai num blog e olha, como fazer isso. Aí você lê o texto todo, como fazer aquilo, né? Ou você vai no YouTube, como fazer não sei o quê. Aí tá lá tudo. Nosso podcast, a gente pode começar a criar um conteúdo em áudio que seja passo a passo. E o legal é que essas inteligências artificiais vão entender o passo a passo e vão poder... É que nem a história do bolo de cenoura. Olha, eu queria fazer um bolo de cenoura. Exato. Eu quero fazer um bolo de cenoura. Eu estou na cozinha de casa, quero fazer um bolo de cenoura. Ou eu pego um livro de receita, aí fico com a mão melecada, mexendo com o livro de receita, ou pego o meu celular, lá no Tudo Gostoso, mas enquanto eu estou fazendo, eu estou clicando com a mão melecadona lá, né? Junto com o celular, não é legal. Agora, pensa que legal seria se você fale lá para o seu... eu quero uma receita de bolo de cenoura. Olha, tem uma receita aqui de um podcast legal de bolo de cenoura. Legal, então põe ela aí para eu ouvir. Olha, você quer que eu ponha por partes para você ir acompanhando? Sim, faça por partes. Dela vai, a primeira parte dela vai soltando, né? Porque ela vai ter inteligência para ir passando essas coisas para a gente. Então, mas isso aí, claro, eu estou falando de uma coisa para daqui a 5, 10 anos, né? Então, eu vejo que o conteúdo em áudio ele vai ser cada vez mais importante. Mais importante. E a gente vai interagir cada vez mais com as máquinas por voz. Eu tive uma experiência há algumas semanas que eu fui fazer um orçamento para automatização de uma residência e eu pude observar tudo isso que você está falando, assim, projetando para mais adiante. Os equipamentos, as ferramentas, tudo que está sendo utilizado hoje para essa automação através da voz. Então, exato. hoje vale muito a pena a gente investir tempo, aprender, conhecer as ferramentas, justamente porque nas diversas áreas de atuação que cada um de nós temos, você vai utilizar aquilo. Exato, exatamente. Com certeza. E a gente pode transmitir muito conhecimento e passar, vamos dizer assim, conteúdo passo a passo por áudio, né? Imagina, conteúdo passo a passo por áudio. Como é interessante, né? Onde a pessoa pode ouvir os passos e ir executando, né? Pedindo uma instrução, assim, né? E isso vai começar a nascer. E quem que vai produzir esse conteúdo? Alguém vai ter que fazer. Somos nós, né? Edward, além dessa questão de equipamento, de algoritmo, tudo, tem a questão também humana. Nós, pessoas, também estamos evoluindo. A nossa percepção tem sido diferente de tempos atrás. Então, essa experiência de podcast nos potencializa a capacidade que muitas vezes a gente não imaginava ter. Então, é uma experiência muito bacana para a gente viver cada dia, experimentar, fazer e disseminar esse conhecimento, essa habilidade que cada um de nós temos. Exatamente. E o que eu gosto do podcast é a facilidade. Por exemplo, semana passada, eu reiniciei agora o podcast da Escola do Podcast. Então, ontem a gente publicou um episódio. Tem 1h30, mais ou menos, o episódio. A gente fez no YouTube, tudo direitinho, gravou e tal, né? Mas, na semana passada, eu publiquei um episódio... sério mesmo, eu fiz em 5 minutos. Talvez em 7 minutos, porque o episódio durou 5 minutos. E era um episódio só eu avisando que eu iria
começar uma nova temporada. E então eu dei vários recados nesse episódio falando. Eu fiz um episódio de antecipação, mas eu gravei de dentro do meu carro com o celular. Eu entrei lá no carro, aí eu uso uma plataforma chamada Spreaker. Aí eu peguei, apertei o botão REC, ele já fica gravando e ele já posta automaticamente. Eu ponho o título do podcast, ponho a descrição do podcast e estava postado o conteúdo. Então imagina, se eu fosse parar para fazer um vídeo, ia demorar muito mais. Se eu fosse parar para escrever, ia demorar muito mais. Mas a gente tem condições com o áudio de criar uma instrução, um conteúdo rápido, de qualquer lugar que você tiver, só com o celular, transformar ele em podcast. E o melhor, né? Lá no futuro as plataformas vão entender tudo que eu disse e vão poder entrar dentro desse episódio, né? Então, eu acho que é uma coisa realmente fantástica, assim, o áudio. Éder, muito obrigado pelas respostas, por permitir participar com vocês. Legal. Desejo que 2021 seja um ano muito próspero, conquiste, realize os seus projetos. E cada uma das pessoas também que estão assistindo com a gente aqui, não é diferente o sentimento que a gente tem pelos outros. Que nós possamos transformar as nossas vidas através de outras pessoas e as outras pessoas também transformam as nossas vidas através do que elas têm a oferecer. Muito obrigado. Para você também. Bom dia. Um ótimo 2021 para você, as melhores realizações. E toma um vinho aí por nós aí, porque vinho aí em Portugal sempre é muito bom. Não pode faltar. Mais barato que refrigerante, né? Você pediu É verdade. Mais barato que refrigerante. Vamos fazer qualquer dia falando sobre vinhos. Pois é, legal. Muito obrigado mesmo aí pela participação aí, tá bom? Eu que agradeço. Bom dia. Valeu, bom dia. É sensacional essa conversa. E aí, Zé, beleza? Fala, Sensei, beleza? Tudo na paz aí? Tudo certinho? Tudo na paz, tudo certinho. Bom dia. Bom dia, meu povo. Isso aí. Já terminou o Cobra Kai? Terminei ontem. Gostou? Cara, demais, velho. Porrada pra tudo quanto é lado, né? Bom, né? Divertido. Mas então, como é que é a dúvida aí de tráfego que você tem? Eu lembro que na primeira aula vocês tinham comentado, né, de finalizar, fazer uma conta no Google Ads. Ah, sim. Era isso inicialmente. Isso mesmo, isso mesmo. Você conseguiu então, fazer? Eu fiz a conta, só que, tipo, tá até revendo aqui, aí chegou numa página já que ele já vai direto pro orçamento, eu falei, peraí. Como é que tá a sua conta lá no Google? Mas você consegue chegar a uma página assim, com a conta sua, né? Você consegue? Sim. Consigo tranquilo. Entendi. É porque assim, a ideia provavelmente o que ele faz? Você cria a conta, ele já quer logo que você crie um anúncio, né? É isso que é o objetivo, então acho que foi né? isso. Ele foi meio que falando o passo a passo, né? O que você quer, quem que você quer alcançar, eu fui fazendo, tipo, acho que é por aqui. Isso. Eu fui no instintivo, falei, você estava criando um anúncio. Porque aí, o que aconteceu? Ele pediu o nome da campanha, não pediu? Pediu. Depois ele pediu o nome do grupo de anúncio, não pediu? Foi isso. Aí ele mesmo. pediu até frases, aí foi falando, aí de repente ele chegou, tipo, seleciona uma opção de orçamento. Aí eu falei, ih, caraca, peraí. Pode cancelar tudo isso aí, você já está com a conta pronta, né? Então você vai cancelar isso, vai estar lá zerado de campanha, e aí a gente vai logo fazer essas aulas de distribuição no Google do podcast que eu estou fazendo como eu subi ontem um podcast da Escola do Podcast Novo, provavelmente eu vou começar a fazer campanha na semana que vem para divulgação do podcast. Legal. Porque eu quero que tenha esse já tem um no ar, e aí eu quero que na próxima terça-feira eu coloque mais um no ar para pelo menos eu ter 2 para divulgar. Senão é muito pouco, né? Aí eu vou divulgar os 2 e faço a campanha. Mas eu vou começar pelo Facebook. Eu não sei se você já criou lá a sua conta no Facebook. Você chegou a criar também?
Eu tenho, no Facebook eu não criei, eu só criei no Google Ads. Certo. Depois Tá? cria uma conta de anúncios no gerenciador de negócios do Facebook. Deixa eu anotar aqui. Gerenciador de negócios. É a mesma coisa, assim, basicamente, você vai ter que ter uma conta no Facebook, daí ele já cria lá a conta, você põe os dados tal e fica preparado, né? É bom para você já ir conhecendo a ferramenta, vendo que bicho que é esse e tal, porque essas duas ferramentas são... Eu não digo que nem são dois mundos, são duas civilizações inteiras lá dentro, né? Porque é tanta coisa que tem lá dentro que é um mundo enorme lá dentro de possibilidades. Mas a gente começa... nas campanhas eu vou tentar começar uma coisa mais pé no chão e básica, assim, para também a gente não se perder. Tá. Então tá bom. Então eu pensei que falei, mano, será que é isso mesmo? Então que bom que... Mas é isso mesmo, porque ele já direciona para você criar o seu primeiro anúncio, né? Aí é só cancelar isso e beleza, vai estar tudo certo lá. Então beleza. Então eu vou fazer no Facebook. E uma outra dúvida, vocês estavam falando dos direitos autorais com relação às músicas. O direito autoral, ele, como que eu posso falar? Ele não permite nem que seja, sei lá, 10 segundos ou 15 segundos de uma música, nada? Tipo, Nada. não posso colocar nada? Nada. Por exemplo, se você pega, principalmente músicas, vamos pegar um trecho da música do Roberto Carlos. Não pode pôr nem um segundo, porque música é muito restrito. A lei é assim, você não pode usar nenhum pedaço. Ela tem, é tipo assim, né? Tá. Você tem um carro? Tem. Tem um carro? Tem. Tá, legal. Então, se eu usar ele durante um minutinho sem você saber, tudo bem? Entendi. Entendi, se eu já tivesse avisado previamente. É só rapidinho. Não. É um cara, aparece um cara aí na frente. Não, eu só vou entrar dentro dele, não vou fazer nada. Como assim? O carro é meu, cara. É mais ou menos isso, né? Eu vi Entendi. isso da boca de um advogado, né? Agora, a gente sempre pode pagar o ECAD, só que nem o ECAD sabe direito como cobra esses negócios, tá? Então é um pouco confuso isso, né? A minha recomendação é usar músicas livres de direitos autorais. Aquelas então que beleza. Então... É música que não é do Roberto Carlos, por exemplo. Entendi. ou no próprio Instagram agora você tem a possibilidade de colocar as músicas. Eu acho que automaticamente eles fizeram justamente para isso, né? Para dar direitos autorais para os cantores, né? Quando você publica, tem a opção de música, tipo, já vem a música e você já falei, Exato. A galera fez Exatamente. Aí eles já fizeram um esquema que você tá reproduzindo um trechinho, então já tem um acordo aí entre os grandões aí para aquela música ser distribuída dessa forma. E todo mundo ganha com as coisas, entendi. É porque na verdade, sabe o que é? O problema é o seguinte, quando escreveram a lei sobre direitos autorais, eles não sabiam que ia ter internet. Concorda? Então. É uma novidade, né? E concorda que hoje em dia, né? Você entra no Spotify, até na Apple, você entra na Apple, você consegue escutar 15 minutos de cada música, mesmo que você não compre a música. Por quê? Porque é aquele negócio, é aquela desgustação para ver se você vai ouvir ou não, né? Se você vai comprar ou não direito. Então, assim, eu acho que as coisas elas estão demorando para mudar, porque essa questão de legislação é complicada. Inclusive, nos Estados Unidos é uma briga enorme também. Lá é até mais restrito que no Brasil. Mas eu acho que em algum momento vai ter que mudar, né? E esse negócio do Instagram ter feito aquele, por exemplo, no Reels, que você pode pôr a música e toca alguma coisa, fica legal pra caramba, né? Já é um início para isso, né? Porque é ótimo, né? E a gente acaba conhecendo música, assim, né? Concorda? Sim, com certeza. O poder da divulgação é muito maior. Pois é. Então, às vezes, eu já vi uns reels de umas pessoas, assim, que eu olhei e falei, que música legal essa. Daí eu vejo qual é a música, vou lá e
ponho na minha biblioteca lá do Spotify. Então, é bom para todo mundo, né? Então eu acho que o mundo vai ter que mudar em algum momento aí, essas questões aí. Vai ter que ter uma flexibilização maior aí. Mas ainda, assim, no caso do podcast, ainda não tem essa coisa tão clara. Tudo bem, chegaremos lá. Chegaremos lá, né? Beleza? Tá, tudo bem. Então, beleza. Então era isso. Então, gestão de tráfego pago, fazendo no Facebook. Maravilha. Faz a conta do Facebook, que a gente vai começar as aulas com o Facebook lá, daí eu vou mostrar como é que a gente faz uma campanha de divulgação lá, de podcast. Maravilha, fechado. Demorou, Beleza? já é. Beleza, mestre. Então, ó, obrigado mais uma vez. 2021 pra você aí, tudo de bom. Vamos que vamos. Vamos que vamos, que os outros foram se deram bem. Exatamente. É isso mesmo. Valeu aí. Valeu, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.